Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos a este quarto dia da nossa novena em honra ao Espírito Santo. E o tema para nós no dia de hoje é: o Espírito Santo é o nosso advogado. Que você possa ter essa certeza no seu coração, que o Espírito Santo é o nosso advogado, é o nosso defensor, é o nosso protetor. Eu convido você a pegar a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículos do 15 ao 17. João 14, 15 ao 17. E diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje, dentro dessa palavra, dentro desse contexto, o Espírito Santo ele quer trazer uma verdade para o nosso coração. A palavra de Deus começa dizendo que se nós amamos a Cristo, como diz a palavra, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus está nos revelando que se nós realmente amamos a Cristo, nós de fato temos que guardar os seus mandamentos. E quando fala guardar, não é guardar somente no coração, não é guardar somente na memória, na lembrança, não. Quando a Bíblia se refere a guardar a lei de Deus, é aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa realidade. E o Senhor começa dizendo que se a gente guardar, ou seja, se a gente praticar os mandamentos, eu sei que não é fácil, nós somos falhos, nós somos miseráveis, mas a palavra de Deus hoje nos convoca, não nos convida, mas nos convoca a viver, a exercitar na nossa vida, na nossa casa, no nosso cotidiano, os mandamentos da lei de Deus. E o Senhor nos diz que se nós buscarmos viver os mandamentos do Senhor na nossa vida, Ele mesmo rogará ao Pai e nos dará outro Paráclito para que fique eternamente conosco. Quando a palavra de Deus nos diz outro Paráclito, o Senhor está dizendo que eu vou subir ao Pai, eu volto para junto do Pai, mas eu mandarei para vós um advogado, um defensor, que estará comigo e com você eternamente. Olha que maravilhosa essa promessa do Espírito Santo para nós. Eu, o Espírito Santo, estarei convosco eternamente nos seus dias. E aí nós temos que nos perguntar, meu irmão e minha irmã, em quem nós temos colocado a nossa causa? Nas mãos de quem nós temos colocado a nossa realidade, as nossas dificuldades, as nossas situações, as nossas lutas, as nossas causas na justiça, tanto mundana, tanto humana, na lei civil, mas as nossas causas na justiça espirituais. Nós muitas vezes temos a triste necessidade de muitas vezes expor as nossas realidades, as nossas lutas para pessoas que não têm condições nenhuma de nos ajudar. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos um advogado. Talvez você há muito tempo está lutando na justiça por uma causa e você tem depositado todas as suas finanças, todas as suas confianças em pessoas, e Deus está nos dizendo: eu mandei sobre vós um Paráclito que estará com você eternamente. Meu irmão, nós temos um advogado que luta pela nossa causa, que luta em nosso favor, pela nossa santidade, pela nossa salvação, que luta pela causa da sua família, que luta pela sua causa profissional, que luta pela sua causa conjugal, que luta pela sua casa
a sua causa motivacional. Meu irmão, o Espírito Santo é uma promessa de Deus para mim e para você. É o Espírito da verdade, como diz no versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas vós o conhecereis. E olha que linda a palavra dizer isso, porque quando Deus fala que nós o conheceremos, um pouco antes, a mesma palavra diz que o mundo não conhece e não o vê. O mundo não conhece, porque não vê, porque muitas vezes não acredita. É o Espírito da verdade que o mundo condena, mas nós acreditamos na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Nós acreditamos nas promessas que Deus tem para nós. Por isso hoje nós queremos pedir o Espírito Santo, a graça de confiar em Deus. Nós queremos pedir a graça de Deus neste dia, de colocarmos a nossa causa, a nossa luta, a nossa situação, a nossa realidade na mão do advogado, que é o Espírito Santo. Em outras traduções, a palavra de Deus vem dizendo no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E olha que interessante, que ao mesmo tempo que o Espírito de Deus é o nosso advogado, é aquele que luta na justiça divina em nosso favor, que luta pela nossa causa diante de Deus, ao mesmo tempo este advogado é aquele que nos consola, é aquele que nos tranquiliza, é aquele que nos acalma, é aquele que apacenta o nosso coração, é aquele que serena o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso espiritual. E é interessante quando a palavra de Deus nos diz que Deus nos enviará um Consolador que ficará conosco eternamente. Meu irmão, em que você tem se consolado? Muitas vezes nós temos buscado consolo nas coisas do mundo. Muitas vezes as pessoas têm buscado consolo no materialismo. Muitas pessoas têm se consolado no gastar. Muitas vezes as pessoas têm se consolado na bebida, nas drogas. Tantas pessoas têm se consolado com pessoas que aos olhos delas é conhecido como amigo, mas nunca foi. São lobos disfarçados de cordeiro. E tantas vezes, meu irmão e minha irmã, você tem buscado consolo nessas pessoas. Quantas pessoas têm buscado consolo pelos seus sofrimentos no ocultismo, em horóscopo, em leitura de cartas. Quantas pessoas têm buscado consolo nas coisas pagãs, nas coisas vãs deste mundo. E a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, está dizendo que nós temos um Consolador. Meu irmão, a palavra de Deus está nos convocando a nos colocar no colo do Espírito Santo, porque é Ele que irá nos consolar, não somente advogar a nossa causa, não somente lutar em nosso favor diante de Deus, nos defendendo dos ataques do maligno, do demônio, mas Ele é aquele também que vai nos consolar, que vai dizer: ei, permanece firme, não desiste não, confia no Senhor, persevera, mantenha-se no caminho de Deus, continue de pé, lutando, olhai sempre para o alto, porque é de lá que vem o vosso socorro, é de lá que eu, que sou o Consolador, venho em seu auxílio. Por isso, meu irmão e minha irmã, confia no Espírito Santo. Hoje nós queremos pedir a graça de confiar sinceramente, de verdade, no Espírito Santo, porque muitas vezes nós confiamos de momento. Quando a situação começa a dar uma aliviada, não, eu confio em Deus, eu confio no Espírito Santo, mas quando a coisa começa a apertar, a gente começa a buscar meios, começar a ver válvulas de escape, e a gente começa a resolver do nosso jeito, a gente começa a buscar pessoas que a gente acha que tem condição de nos ajudar, a gente começa a buscar meios, a gente começa a depositar confianças em pessoas que nunca deveriam ter colocado, e a palavra de Deus hoje está nos convocando a confiar somente no Espírito Santo de Deus. Por isso, nesse dia, meu irmão e minha irmã, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar para as coisas do alto, que o Espírito Santo possa convencer o nosso coração das promessas que Deus tem para nós, que o Espírito Santo de Deus permaneça todos os dias na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito,
Eu convido você a pedir ao Espírito Santo. Qual a causa que você está lutando hoje? Talvez você, pai, talvez você, mãe, esteja numa causa muito antiga, pelo seu filho, pela cura, pela libertação do seu filho, pelo resgate da vida, da salvação da alma do seu filho. Talvez você, esposo, já esteja com a causa de separação com sua esposa. Talvez você, esposa, já esteja há muito tempo lutando pelo seu marido, pelo seu esposo, pela cura e libertação do vício da droga, da bebida, do adultério, da pornografia, do vício de palavrão, da grosseria, de tantas realidades. Qual é a sua causa neste dia, meu irmão e minha irmã? Eu convido você, com confiança, a colocar a sua causa, a sua necessidade nas mãos do Espírito Santo, porque Deus hoje está te dando um advogado. E o advogado que a Bíblia nos fala é o próprio Deus. Olha que belo! O nosso advogado é o próprio Deus. E como diz a palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, agindo o Espírito Santo de Deus em nossa vida, quem impedirá a vitória na nossa causa? Agindo o Espírito Santo na nossa vida, quem impedirá que essa causa já esteja ganha? Agindo o Espírito Santo de Deus na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na sua família, na sua casa, na vida de uma pessoa que seja enferma, talvez esteja hospitalizada, quem impedirá o poder, a graça e a ação de Deus nessa causa? Por isso, meu irmão, hoje a palavra de Deus nos convoca. Se você estava vivendo por conta própria, depositando confiança em pessoas, investindo financeiramente em realidades que nunca deu em nada, hoje você sai daqui, dessa meditação, e volta para casa com um advogado. E esse advogado é o próprio Deus. Você sai desta meditação, deste momento de oração, com a certeza que você não volta mais desolado, desolada, desconsolado, desconsolada, porque hoje Deus está te dando um consolador. Sim, Espírito Santo, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso consolador, e nós tomamos posse dessa palavra. Vem, Espírito Santo, entra no meu coração, entra na minha vida, nos meus planos, nos meus projetos, nos meus anseios. Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Vem, Espírito Santo, eu abro as portas do meu coração. Entra, Espírito Santo, faz da minha vida, do meu coração, a Tua morada, a Tua casa, o Teu templo. Vem, Espírito Santo, e tira tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é mentira. Tu és o Espírito da verdade, toda mentira do mundo, toda mentira de pessoas que têm entrado no meu coração, que seja destruída agora, que seja queimado pelo fogo da Tua presença. Amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.